Única entrevista na vida que eu vou ter a postura corrigida. Melhorou? Melhorou. Tá bem? Vamos. Você sabia que você mudou a vida da minha mãe e agora você tá mudando a minha? Só pra gente começar quebrando um pouco o gelo? O dela, tadinho. Aí você falou que tava com muita dor. Agora há pouco? Mas, pô, eu falei que você vai mudar a minha. A da minha mãe você já mudou e a minha você vai mudar. Meu Deus. Bom, senhoras e senhores, essa aqui é a Gisele, eu sou o dela. E hoje a gente vai falar pra vocês um pouco sobre como o RPG, o que já foi uma febre, né, Gi? Lembro de ser pequeno e ouvir falar muito do RPG. Sim, nos anos 80. Pô, eu era mais... Eu vim depois. Eu nasci em 94, eu lembro que com 9, 10 anos de idade eu fui no médico ortopedista e ele já pediu para eu fazer RPG, quando eu tinha 9, 10 anos. A gente não conhecia tanto, mas depois ouviu falar várias vezes, aí minha avó indicava, você tem que fazer RPG, você tem que fazer RPG que é para postura. Não fiz, estou sofrendo as consequências hoje, tenho 2 hérnias na coluna, e eu estou agora aqui tentando ser recuperado depois de ter falhado com a minha parte. E com certeza, se eu ou a minha família tivéssemos consciência do que é o RPG como eu tenho hoje, a gente com certeza teria tomado a decisão de começar a fazer isso muito mais cedo, né? Então, assim, eu acho que antes de até começar a indicar para as pessoas quando começar e fazer, etc., falar um pouco sobre o que é o RPG de fato, qual é a diferença de uma sessão de RPG para uma sessão de fisioterapia convencional, né? Vamos nessa. Boa. Eu espero muito mudar a tua vida, com certeza. Você já tá. E a da mãe... Já mudou. A gente vai manter. Então, falando um pouquinho dessa coisa da RPG. Primeiro sobre esse boom nos anos 80, que teve uma retomada nos anos 90, até com entrevistas no Jô Soares, nesses programas de televisão, de modo geral, da TV aberta aqui em São Paulo. E anos 2000 também, com reportagem no Fantástico e outras coisas. Então, foram esses 2 booms. Porque a RPG é aquela coisa que você trata o ser de modo global. Então, você não é um ombro que dói, nem um joelho que dói e nem um tornozelo. E nem umas costas. E nem uma coluna. Você é um ser com suas individualidades e na RPG, Reeducação Postural Global, em globalidade, a gente trabalha a individualidade, a causalidade significa que você tem uma dor no ombro. Da onde vem a dor no ombro? É uma bursite, mas é uma bursite da onde? Então, às vezes, não é só uma lesão por esforço repetitivo, não isoladamente, mas a desestrutura da relação do ombro com a escápula, com a coluna. Então, a gente não trata uma parte do corpo. A gente realinha o corpo, reajusta, reorganiza, para então chegarmos na dor. Então, isso é a causalidade. E a globalidade é o ser global que nós somos. Ou seja, todo mundo, tecnicamente, deveria ser formatado em um mesmo shape, assim, digamos, né? Tipo, existe uma maneira certa de se equilibrar o corpo, de se ordenar o corpo. São termos difíceis, você vai me ajudando. Mas de compor o corpo como um todo. Existe uma maneira que é um parâmetro de falar, cara, essa é a postura correta, né? Porque eu, por exemplo, eu tive nos últimos 7 anos, que foram anos de dor crônica, passagem em vários médicos diferentes e eu ouvi de tudo que se pode imaginar. E uma das coisas que ficou na minha cabeça e que eu tomei como crença, hoje que eu considero errada, mas que eu tomei como crença, era que cada corpo ele se desenvolvia de um jeito e cada coluna era de um jeito e que assim deveria ser. Só que a minha coluna era uma completa escoliose e depois eu fui entender que muito esforço em cima dessa escoliose, ou seja, de uma postura errada, de uma coluna uma formada, né? Ela resultou em consequências como a hérnia do meu disco, que é o meu disco começou a sair da minha coluna, né? Então, é um mito isso, né? A verdade é que existe sim uma postura certa para as pessoas, correto?
Eu não diria assim uma postura certa, mas eu diria o respeito às curvas anatômicas, né? Estudado anatomia lá 1000 anos atrás, né? Descritas as curvaturas, os ângulos, as posições. Então são posições anatômicas que a gente busca recuperar. Então, a cervical, que não pode ser tão retificada e hoje em dia, né? Telefone, computador, Nossa, isso dia a aqui, né, dia, cara? cabeça para baixo, a gente vai perdendo a curva. A coluna dorsal do mesmo jeito. Acabamos sendo de homos erectus, homos sentados. Então, as curvas anatômicas acabaram perdendo a sua forma. E o que a gente busca de melhoria? Reorganizar essas curvas. Então, a partir do momento que eu trabalho o centro na correção das curvas anatômicas da coluna, então a gente vai chegando nas extremidades e vendo o que acontece. Muitas vezes a gente refaz uma curva dorsal ou cervical, aparece uma dor na escápula. É um reflexo? Sim, porque quando você tem uma dor, seu corpo meio que se conforma com a dor e vai tomando aquele ajuste. Então, se você tem uma dor na dorsal, por exemplo, e você acaba vindo para um mecanismo de compensação numa escoliose pequena, quando eu reorganizo, seu corpo vai gritar, porque ele se acostumou, né, falando num termo genérico, com aquela posição. E é exatamente isso que a RPG procura, reorganizar a estrutura e, sobretudo, tirar do centro e deixar para as extremidades, e buscando sempre esse formato das curvas anatômicas. Entendeu? Perfeitamente. Você é professora de Pilates, aliás, você aplica Pilates nos seus pacientes e também aplica RPG. Como que uma pessoa cria consciência de quando ela deve fazer Pilates ou RPG? Como ela pode ter esse faro para procurar um profissional? Porque quando eu chego em você, é fácil porque você tem essa pluralidade, né? Então, além de todo o quadro de fisioterapeuta, você ainda tem especialidade em Pilates e tem especialidade em RPG. Como saber quando eu não tenho um profissional como você por perto? É bem simples. Para mim, Gisele, a minha opinião humilde é que eu não utilizo o Pilates para tratar nada. Eu sei que existe o Pilates clínico, né, que as pessoas tratam coisas. Eu não consigo enxergar uma reorganização das nossas curvas anatômicas e nem a decoaptação, né, corrigindo curva com o Pilates. Então, é muito simples. Você tem dor e precisa tratar algo, você vai fazer um tratamento. Muito bem. Você tratou, você está bem, você pode fazer o Pilates para fazer uma manutenção e aí manter a musculatura equilibrada, né? Com força e com alongamento. Ou seja, um equilíbrio para que o formato não se perca. O formato se perde porque existe uma briga de força muscular. Por isso a academia é tão prejudicial às vezes. Muitas vezes. Na maioria das vezes. Sobretudo se não tiver um bom personal, né? Então, existem casos que a gente faz a RPG e faz o Pilates junto, mas eu estou fazendo aquela correção. O tratamento está sendo feito, né? Exato. Você vai no Pilates, que para mim é uma modalidade de atividade física. Uhum. Ponto. Então, para mim, isso é bem simples. Modalidade de atividade física. O Pilates é uma modalidade de atividade física, entendi. Porque tem corrida, tem academia, tem boxe, tem spinning, tem Pilates. Então, um está para o lado mais próximo do esporte, digamos assim, né? Sim, uma atividade física. E o outro para o lado da medicina, do tratamento mesmo. Sim. Faz todo sentido. Eu consultei, depois que a gente começou as sessões, por já ter tido 7 anos e ouvido um monte de gente que não resolveu nada. Depois que eu comecei a RPG, eu tive resultados impressionantes, assim, com relação à dor e com relação à consciência
do que estava errado dentro de mim, né? E da forma que eu estava tratando o meu corpo, lidando com o meu corpo também. E quando eu fui perguntar para vários profissionais de fisioterapia, muitos deles demonstraram um certo preconceito. Pareceu para mim ser um preconceito do tipo, é muito parado, é uma coisa muito, né, antiga e etc. E eu acho zero parado, eu acho uma das coisas mais complexas que eu já fiz, sinceramente, porque assim, eu como paciente, a experiência que eu tenho ali é uma experiência de extrema concentração, né? Onde eu preciso me concentrar na minha respiração, na forma que eu estou respirando. Então não é só no inspirar e expirar, porque isso também tem que ser da forma correta, mas o que eu estou fazendo com esse ar dentro de mim para que a gente consiga desenvolver o melhor, e cada errinho que eu cometo, a gente começa tudo de novo. Então assim, eu percebo o quão delicado é e que faz sentido, acho, o preconceito para quem vê de fora e vê uma coisa parada. Tipo, até quando a gente vai tentar gravar um vídeo, não é super interessante o vídeo como é o Pilates, que tem um monte de movimento, etc. Mas a diferença que eu percebi está justamente no quão complexo ele é em micromovimentos, né? Como a gente pode explicar para quem realmente não tem conhecimento profundo sobre RPG, especialmente o fisioterapeuta, que ainda carrega em si uma visão não muito entendida sobre o assunto? Nossa, é uma vasta pergunta. Essa coisa do preconceito, ela está muito mais associada à desinformação do que qualquer outra coisa. Ou o indivíduo que fez RPG e sentiu na pele algo que achou chato. Eu não sei com que tipo de profissional, né, que essas pessoas estiveram lá, se é que fizeram. Então é muito a falta da informação e a coisa do imediatismo. Para um tratamento global, não existe uma varinha de condão. Falei certo, né? Depois você corta isso. É varinha de condão. Falou certo, eu acho. Não tá certo? Falei, depois eu fiquei pensando, será certo? Aí Vamos você corta essa parte. Mas acho que fica mais gostoso com errinhos. Varinha de condão, depois fica condão. Nunca mais usei isso. Enfim, as pessoas querem um milagre. Hoje em dia é tudo muito imediato, porque você procura alguma coisa aqui, você aperta e vem. Sim, é né? verdade, é verdade. Você quer uma comida rápida, ninguém Chega, quer né? esperar 10 para mais minutos. nada. Eu vejo meus pacientes não param para almoçar e não dá tempo. Como não dá tempo, pelo amor de Deus, eu como qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não acho que é interessante qualquer coisa. A gente precisa se dar o melhor. Então, essa é uma questão, desinformação. A segunda questão, a RPG é uma coisa difícil pra caramba. Nossa. O curso é maravilhoso, é fantástico, mas é difícil. Porque você precisa pensar, você precisa estudar. E você precisa raciocinar sobre o princípio de tudo, que não é fácil. O professor Philippe Souchard, o célebre, nosso grande mestre da RPG... Francês, né? O francês inteligentíssimo, brilhante, né, nos estudos dele, e todos os estudos, assim, metricamente calculados. Então, quando você senta para esse curso, você tem que saber que você vai ter que, no mínimo, ter embasamento bom, estudar e compreender, senão não vai dar em nada. Então, tem muitos fisioterapeutas que pagam o curso, que vão lá, que fazem e abandonam depois. Uhum. Porque ele não é simples, ele é complexo. Ele é complexo para o paciente, complexo para o fisioterapeuta também. Mas, quando a gente vê casos, às vezes, graves, melhorando assim, às vezes em uma sessão, em 2 sessões, melhorou a dor, ou qualquer coisa que ele, pelo motivo pelo qual ele tenha vindo, é muito prazeroso, né? Sim. Você acha que... É engraçado porque você falou do imediatismo, então está atribuído às duas partes. Tanto para a parte do paciente, que quer ser curado rápido de alguma forma. E a expectativa do fisioterapeuta. A expectativa e também a impaciência dele em estudar mais profundamente, porque, como você bem pontuou, hoje está tudo muito rápido, é muita informação o tempo inteiro, super rápido, e a gente está criando uma impressão ilusória de que as coisas acontecem de um dia para o outro.
né? E como é um tratamento muito complexo, e você está sentindo na pele, Sim. o que acontece é que o fisioterapeuta, se ele não dá o estudo avançado, ele não faz o estudo avançado depois do curso básico, ele não dá conta de ter os resultados que ele espera. Como as pessoas, especialmente, obviamente, como os fisioterapeutas conseguem acessar cursos que sejam de extrema confiança, né? Eu sei que você é formada, inclusive na especialização do Felipe Suchard, como que elas podem ter acesso ao curso que vem desse mesmo embasamento e que você tem segurança de passar para as pessoas? Também fácil de responder. Quando se você está falando de um fisioterapeuta formado, buscar um curso, certo? De RPG. Sim. Quando você digitar lá RPG, imediatamente vai vir a SBRPG, que é a Sociedade Brasileira de RPG. Então, ele vai imediatamente ser encaminhado para o site da sociedade, onde tem todas as informações da associação do curso. Uhum. Entendi. Lá no próprio site da associação já tem todas as informações do curso. Da Sociedade Brasileira de RPG. É sociedade? É. Achei que era uma associação. Sociedade Brasileira de RPG. Poxa, que legal. Então, aí o que é que difere as escolhas? O que é que interfere a escolha? Um curso Valita, que a gente fala, né? Você nem sabe o que é Valita, mas é uma marca de eletrodomésticos mais antigas. Sim. Ainda existe um pouquinho de produto Valita. Um curso miojo instantâneo que você faz em 2 finais de semana online e custa milão, né? Você vai escolher um curso horroroso, que não é o verdadeiro RPG, é um curso pirata de fulaninho e ciclaninho, ou você vai fazer a sua formação correta para dar conta de tratar todas as patologias que a gente consegue tratar. E existem muitos desses cursos online? Não dão conta de fazer isso. Existe o curso online de RPG? É uma boa pergunta, mas se tu digitar lá, de repente tem. Porque hoje Não, em mas dia tem hoje tem curso online para tudo, né? Aprenda a ficar rico fazendo brigadeiro. Tipo, o cara morreu fazendo pilim de fenol com uma moça que fez um curso online. Isso é muito, muito preocupante, porque assim, o RPG é uma técnica que, além dela ter um conhecimento profundo ali, biológico, etc., ainda tem muita manipulação, né? Bom, acho que todo mundo, na verdade, nos primeiros dias que vai fazer contigo, sente de te ajudar fazendo, porque pro fisioterapeuta que está aplicando, não é mole. Né, cara? Você se desdobra, sua postura fica completamente... Nosso corpo fica em cima de você. É praticamente involuntária a vontade de te ajudar e tentar... E você fala, cara, não é para você fazer o oposto disso. Sim. Né? Eu presumo que os cursos que você está falando são todos presenciais. Ou tem uma parte que é online, que é teórica e depois é presencial? Como é que é? O curso da RPG tem... Você faz escolha. Você faz ele todo presencial, que é a maioria esmagadora escolhe. Tá. E tem o curso híbrido, que você faz a parte teórica online, mas aí toda com carga horária, tem as aulas com o professor, não é um material que você vai ficar lendo, são aulas mesmo gravadas. Legal. Que você precisa cumprir. Certo. E tem a parte prática que de jeito nenhum vou fazer online, né? Ou seja, para você ser considerado alguém que está capacitado pelo RPG via Suchard, né? Por essa vertente Suchard, ela precisa ter ela vai ser avaliada, ela precisa ser aprovada de alguma forma, tanto teórica quanto prática, é isso? Sim. Legal. E se existe algum certificado no final do curso que prova? Tem certificado, depois tem os módulos avançados, onde a gente desmembra, né? Então, tratar só cervicais, tem um avançado de cervicais. Os olhos, a gente tem um trabalho nos olhos. ATM, existe um trabalho da RPG em cima da ATM, porque Caramba, as pessoas associam a RPG a melhorar a postura. Sim, reeducação postural global. Mas, como eu disse, você também não é só a coluna. Então, quando você realinha tudo isso, você pode tratar as cervicais, os olhos, a ATM, você trabalha ombro, mas tudo isso em postura. Eu assumo que os olhos, eu estou meio ainda me perguntando como. O que exatamente nos olhos? Como Porque assim? os olhos a gente mexe por uma ação muscular, certo? Certo. Se você tem um estrabismo, um olho para dentro, ou os dois para dentro... O vesgo, né? O vesgo. O que acontece?
um músculo, uma guerra de músculos, lembra que eu falei? Uhum. Um músculo vencendo, puxando, e o outro fraco, quieto aqui, cedendo para que o olho mude de posição. Às vezes mais para baixo, às vezes mais para cima, mas com esse grau de estrabismo. É um trabalho delicado, mas a gente usa os dedos no globo ocular e faz as isometrias. Caramba. Mas aí corrigindo a cervical, né, respiração, com o paciente em postura. Você falou para mim que o Pilates é uma coisa voltada mais para a prática de exercícios físicos e o RPG para o tratamento. A pessoa, nesse momento que está ouvindo a gente, está com dor em algum lugar do corpo, no joelho, nas costas, no tornozelo, teve traumas, teve, enfim, né, tudo que pode se relacionar ao histórico de vida dela com o corpo. Quando ela deve procurar o RPG? Em que situações ela deve procurar diretamente o RPG? Em todas essas que ela sente dor? Olha, Dela, é muito difícil uma pessoa chegar... eu vim fazer RPG porque eu tô com dor no ombro. Eu vim fazer RPG porque eu tô com uma dor na lombar, dor no quadril. Geralmente, ou você se deu bem, indicou para as pessoas, você num comentário, sei lá, num churrascão. Pô, tô fazendo, tô me sentindo tão bem. Como que é? Eu vou lá para ver. Uma indicação ou o médico pediu. Então, é muito difícil a pessoa, olha, acho que eu vou lá fazer um RPG. Então, é por indicação ou o médico indicou. Isso é o que acontece hoje, né? Sim. Mas quando a pessoa, por conta própria, pode ter essa autonomia de falar, eu preciso de RPG. Sim, se ela ouviu falar, porque viu aí nas redes sociais, ouviu uma vídeo, propaganda, né? Exato. Sim, só entrar em contato. Sentiu dor já é um momento de procurar. Sim. Porque se não for também o caso de vocês tratarem, se por exemplo é um caso que precisa de um ortopedista, alguém que precisa fazer uma cirurgia, intervir de alguma forma, é o que vocês vão indicar. Sim, Né? Sem dúvida. Eu conheci, acho que para fechar assim, eu conheci pessoas que fizeram RPG depois que eu comecei e elas não ficaram felizes. Elas até optaram por depois fazer a cirurgia diretamente e acredito eu que essas pessoas não passaram pela mesma experiência que eu passei. Porque, sinceramente, a experiência que eu passei e estou passando, ela, acima de tudo, tenta cuidar de mim na frente das coisas. E essas pessoas tiveram experiências que elas pioraram com o RPG. Eu não consigo entender como, eu imagino que elas tenham feito de outra forma. Então, assim, a gente falou que o aluno, quando ele vai procurar o curso, ele já pode entrar no site da sociedade, né, e ali, da Sociedade Brasileira de RPG, e ali ele vai ter acesso aos cursos. E para o paciente que quer ter a segurança de fazer também com profissionais que são do método Suchar. Vai entrar também no site da Sociedade Vai entrar no site da sociedade e lá tem um ícone, encontre um profissional. Aí, os profissionais registrados pela sociedade, que são, né, uma sociedade você é sócio. Então, lá tem os sócios que estão registrados, aí você entra na cidade, no bairro, e vai ter uma lista de pessoas. O que acontece, como você exemplificou agora, poxa, eu tive uma experiência, mas o meu colega piorou. Sim. Aonde ele foi? Com quem ele fez? Qual foi a formação? Quando as pessoas me mandam mensagem perguntando informações sobre RPG, eu queria informações sobre RPG. Eu tenho já um textinho, mas que fala exatamente isso. É seu corpo. O nosso corpo é o nosso lar, onde a gente vive todos os dias, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Sim. Você quer dar alguma coisa ruim para sua casa? Você não faz faxina, não faz arrumação na casa, isso aqui não está legal? Poxa, tem uma teia de aranha, eu tenho que tirar, eu tenho que limpar ali, reorganizar aqui, ou vou comprar uma cortina nova. Você não faz isso para a tua casa? A gente tem que fazer para o nosso corpo, e para o nosso corpo a gente vai dar o melhor. Então, alguma coisa que realmente seja certificado, seja verificado. Então, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, procure um profissional com esta formação. Suchar. A formação Felipe Suchar. Porque essa é a original RPG. Então, tem cursos muito ruins por aí. Eu sei porque gente que já veio, mas eu fiz RPG e me mandava ficar numa bola.
Eu ficava passando um rolinho no pé e depois ele me deixava lá com a perna para cima e saía da sala e voltava de vez em quando. Eu sinto muito, você nunca fez RPG. Nunca. Não é isso. Então depende de onde a pessoa vai, sabe, dela. Mas maravilhoso, eu acho que é um jeito legal de filtrar. Bom, para você então que é fisioterapeuta ou que tem problemas, está sentindo dores como eu que sentia dores há 7 anos, o jeito mais prático de você conseguir ter acesso com segurança ao RPG é através do site da Sociedade Brasileira de RPG. Você vai lá no Google, escreve Sociedade Brasileira de RPG, clica no link, garante que está clicando no link certo. Só tem esse. E procure um profissional ou um curso. Depende de você. Gi, isso. Serão muito bem-vindos. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, por esclarecer para tanta gente, porque, assim, como eu disse, foi um milagre que eu presenciei ali com a minha mãe, ela indo em diversos médicos, tomando injeção, fazendo cirurgia espiritual. Uma sessão com você, ela melhorou absurdamente, ela parou de chorar de dor, ela parou de sentir dor. E esse relato é muito lindo, viu? É realmente de coração, assim, que eu hoje brigo junto com vocês para que o RPG volte a ter a força que ele tinha para o mercado e que esse preconceito todo, que na minha opinião é um dos responsáveis por ter baixado a fama e a potência do RPG. Exato. Que isso... Ih, ela parou.